Olá, rica tarde para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Vivo Com Você É. Eu tenho os grupos no WhatsApp de desafio de 7 dias para relacionamentos top. Tem meu canal do YouTube que tem quase 600 vídeos. Iti querida, Itiara, seja bem-vinda. E já te adicionei no grupo do desafio de WhatsApp para relacionamentos top. Já tá lá adicionada. Muito bom ter o pessoal chegando por aí. Nós vamos para mais uma live para falar de mais detalhes, né, a respeito de questões que podem dificultar os relacionamentos ou podem facilitar. Tá? Eu venho nessa jornada para curar minhas questões relacionais já. Puxa, se eu disser o número de anos, há 40 anos, mais ou menos, ok? Ai, que coisa boa, Itiara, que tu já ouviu um dos áudio bônus. Muito bom, muito bom. Mas nesses últimos 10 anos que eu intensifiquei meus resultados, depois que eu encontrei a EFT, Emotional Freedom Techniques, ou técnicas de libertação emocional, e acoplei com um monte de outras técnicas para fazer de mim, hotel pousada, rica tarde, fazer de mim laboratório, fazer de mim um instrumento da minha autocura, trabalhando assim, muitos anos depois que eu fui entender por que eu comecei assim, para que eu pudesse curar as questões em mim primeiro, e depois eu acabei levando isso para outras pessoas, por causa que as pessoas começaram a notar a diferença e elas começaram a me perguntar o que eu estava fazendo, Então, eu criei um grupo, na época era na minha garagem, 8 mulheres, e nós trabalhamos 9 meses só as questões de autocura, autoconhecimento e autocura. Foi muito bacana aquele ano de 2010. Comecei a fazer minhas palestras, comecei a dar meus cursos, comecei a ter grupos, criei o meu blog Vivo Que Você É, que esse mês está completando 10 anos, tem muitas postagens inéditas lá, você precisa uma hora passar lá, Vivo Que Você É .blogspot.com, ou então pode digitar bit.ly/Nara Miller, Nara Muller com 2 L's e EFT. Então, o canal do YouTube é Nara Muller com 2 L's, e em todo esse material, todo esse compilado, primeira jornada comigo, depois eu consegui, em vez de as pessoas passarem 10 anos, 20 anos, 30 anos curando coisas nelas, elas podem, num conjunto de poucas atividades, chegar objetivamente e transformar os resultados. Então, por exemplo, no desafio de WhatsApp que começa na segunda-feira para relacionamentos top, eu passo 7 ferramentas que já foram consagradas por mim, e já tem um grupo que passou por essas ferramentas e também teve muitos resultados. Então, eu estou fazendo a segunda edição, agora com mais bônus, com mais material para o pessoal ficar, para poder... Por exemplo, um dos bônus é gestão de conflitos, que é esse que a Itiara estava comentando. E nosso tema de hoje é medos, que são sabotadores. E nessa sabotagem, a gente acaba arruinando os relacionamentos que poderiam ser saudáveis ou que são saudáveis. Como é importante a gente ter esse ponto de vista. Eu vou começar pela explicação rápida do que é o medo, depois nós vamos ver os principais medos e vamos fazer um teste de clareza. Nós vamos usar uma ferramenta de clareza para perceber exatamente como estão esses medos ainda registrados em nós e principalmente no nosso corpo. Porque a questão toda é, quem manda é o corpo. A gente pode estar na mentalidade já, achando que está tudo correto na mentalidade, mas se o corpo não estiver acompanhando essa mentalidade, danou-se. Porque é o corpo que emite a vibração para o universo, através do que sente, e aí nessa vibração é que atrai do universo outros resultados. Pode ser com o próprio par romântico, que foi o que aconteceu comigo, mudou todos os resultados com o próprio par romântico que eu tenho. Hoje sou casada há 8 anos, me relaciono com ele há 10. Como pode ser a mudança dos pares românticos, porque quando não está mais combinando a frequência, vai mudar o par romântico.
Mas isso não é um problema, é uma oportunidade. Eu vou falar sobre isso amanhã, tá? Quais são as mensagens ocultas nos relacionamentos difíceis. Amanhã, 16 horas. Eu ia ter uma convidada, mas ela tá com um impedimento e não pode vir amanhã, mas eu vou falar mesmo assim, tá? As mensagens ocultas no par romântico, tá? E eu vou falar muito do que eu aprendi, muito que os meus clientes aprenderam, e talvez isso sirva para quem tá aqui hoje ter outros resultados, né? Então aí as pessoas normalmente dizem, não, eu não tenho medo. O medo não serve para nada, né? Ou muitas vezes eu vou mesmo com medo, né? Mas será que realmente ela tá fazendo isso? Ela testou isso? Ela sabe que realmente está nessa condição? Ela tem realmente essa percepção? Ou tá só na mente, só conjecturando, só Tati Macario, querida, rica tarde. E será que tá só, né, no idealismo, só na percepção, só no mental, que eu costumo dizer, né? Só nos julgamentos, nos raciocínios, nas viagens mentais, as elucubrações mentais. Ivana Ricatardi, seja bem-vinda. Então, assim, o medo, ele pode ser paralisante, mas se ele é usado, Ana querida, Ricatardi, se ele é usado para transformar os resultados, tem uma maneira que é a precaução. No medo, que é paralisante, já está dizendo, a pessoa fica nele, não foca em outra coisa, não ser nele, está no instinto de sobrevivência. Por isso que o medo ele não pode ser aniquilado da existência humana. Okay? Então, por exemplo, para você pegar numa substância, numa superfície quente, você vai testar se aquilo está quente, né? De alguma maneira, ou você vai aumentar a distância do contato usando uma luva, usando uma toalha. Magi, rica tarde. E aí o que acontece? Se a pessoa quer se preservar, ela vai usar o medo de se queimar, o medo de se ferir, o medo como forma de precaução, tomando atitudes. Esse é o lado que é do medo, por isso que ele não vai embora, por isso que ele não morre, por isso que a gente não pode afogar e aniquilar, matar o medo. Tá? Senão a pessoa atravessaria a rua sem olhar para os lados, ou mesmo olhando para os lados, não daria bola que o carro estaria quase em cima e morreria pelo atropelamento, ou teria danos graves por atropelamento, sem necessidade. Então, como é importante ter o medo, mas que ele não seja paralisante. O medo paralisante é aquele que a pessoa só olha para o medo, ela não toma nenhuma atitude a não ser evitar o medo, de se ferir de novo, de ter consequências ruins. E como é importante a pessoa ter essa distinção, porque na precaução, a gente, pelo medo da questão, Márcia, Rafael, rica tarde, pelo medo, ela vai tomar atitudes que a preservem. Ela não vai ficar só olhando para o medo, ela vai ter a constatação, ok, tem esse provável perigo, mas ele não rege, ele não é o líder da minha infelicidade. Ele é só um prenúncio que se eu continuar fazendo isso de tal maneira, eu vou ter consequências, ok? Então eu vou buscar um subterfúgio, uma medida, uma atitude que reverta isso. Então, quando uma pessoa diz assim, eu tenho medo, ok? O bacana é caracterizar medo do quê? A maioria não sabe caracterizar o medo que sente, tá? Eu já atendi muitos clientes nos atendimentos individuais que elas só sabiam dizer assim, eu tenho essa coisa que me faz, me sinto paralisada nessa situação, tá? Mas isso não é suficiente para transformar, tá? Quando a pessoa tá no medo que paralisa, ela vai ter o foco no medo. Esse é o primeiro ponto. No segundo ponto, ela vai ficar paralisada. Terceiro ponto, ela vai usar toda a energia para manter a distância do medo, não para focar numa solução.
Tá? E tudo isso vai drenar a energia dela de realização, de novos resultados. E o foco no medo paralisante atrai mais medo do universo, tá? Mais situações que firam a pessoa, mais situações que deixem ela em estado frágil. Tá? O medo é um sinônimo de impotência. E essa impotência, ela tem relação direta com o lado vítima. Então, vai atrair mais fenômenos de vitimação do universo. E muitas vezes a pessoa não sabe porque, poxa, saí desse relacionamento e encontrei um outro que deu um tempo, foi bom, mas daí um tempo voltou a ser o mesmo tipo de coisa. Parece que só existe esse tipo de homem, só existe esse tipo de mulher nas relações, né? Então, a importância de saber... eu não vou conseguir aqui falar todos os medos, porque cada pessoa tem um aspecto diferente de medos, mas aqui eu vou trazer 7 tipos de medo que aparecem com bastante frequência. Apareceram para mim na minha autoaplicação e o desbravar do meu universo interno. E como também apareceram para clientes meus durante esses 10 anos de atendimento. Então, assim, tem um último item que eu quero falar sobre medo, antes de falar dos 7 tipos de medo aqui paralisantes, que é a questão seguinte: quando a pessoa é muito controladora, pode ter certeza que ela tem um grande medo que as coisas saiam de controle. Então, ela pode tentar controlar, sendo explícito: eu não quero que tu use tal roupa, eu não quero que tu tenha tal comportamento. Ah, como pode controlar por doenças. Pô, tu vai sair, eu tô tão doente, eu tô me sentindo tão mal. Na minha família tem uma pessoa que ela fica, uma vez por mês, ela fica muito doente. E é sempre quando se quer fazer algo maior, se quer ampliar alguma situação, né? E se quer ter outras transformações, quer ter outros resultados, quer entrar em áreas novas da vida, ela fica muito doente. Então, ela tenta controlar a situação que ela não tem controle com doenças. Ok? Pode tentar controlar pelo mimimi, pela reclamação. Ok? E tudo isso é porque existe esse medo que aquela relação saia de controle. Eu lembro que eu atendi uma vez uma cliente e ela casou. E aí, na noite de núpcias, ela disse o seguinte para o marido. Depois que ela tinha namorado com ele, uns 4 anos, mais ou menos, eles decidiram casar. E aí, na noite de núpcias, ela disse: ok, agora que nós estamos casados, construindo uma nova família, né? Pra gente melhorar a energia do casal, tu não vai visitar mais teu pai, que é um alcoólatra. Quer dizer, o pai era do cara, o pai era do par, né? No caso, era o sogro dela, e ela não queria que o marido visitasse o pai. Ele se dava bem com o pai. Na cabeça dela, o medo era que o marido virasse alcoólatra como pai, como se o marido não tivesse o poder dele de escolha, todos aqueles anos que ele já tinha, toda aquela idade que ele já tinha, porque ela se casou com mais de 40 e ele era alguns anos mais novo que ela, mas ele já tinha muito mais que 30. Então, quer dizer, se ele não tinha se tornado alcoólatra até o momento, por que ele ia se tornar alcoólatra se continuasse a conviver o tempo inteiro com o pai? Não se tornou alcoólatra. Então, é muito medo que as coisas saem de controle. Claro que aquele casamento foi a bancarrota, porque quando ela me procurou, ela já estava até se divorciando. Oi, Andréia, rica tarde. Ela já estava se divorciando, mas tem esse grande medo que as coisas saiam de controle, que faz que as pessoas sejam mais controladoras, ok? Para mim, isso foi uma ficha que demorou bastante para cair. E depois eu comecei a ver isso escrito por outros autores. É isso que é mais impressionante, né? A informação tá toda ali quando tu faz a viagem interior com as ferramentas certas, as coisas tu consegue ver a história toda. E a outra faceta
do controle. Não é o tema de hoje falar sobre controle, mas é o medo que as coisas saem do controle, né? No relacionamento, o que seria isso? Que nem o exemplo que eu dei dessa minha cliente, que nós resolvemos a questão dela, ela até conseguiu depois se relacionar novamente, uma coisa que ela estava evitando fazer, ela conseguiu se relacionar novamente. Mas a questão toda é o medo que as coisas saem de controle, elas entram em vários aspectos. O medo que a pessoa vai embora da nossa vida, ok? O medo de perder a pessoa, e aí tu perde a tua capacidade de expressão, tu fecha a tua boca, porque tu sabe que na tua cabeça, no teu entendimento, nas tuas convicções, nas tuas crenças limitantes, se tu falar, tu vai espantar aquela pessoa. E, na verdade, falar o que é necessário não significa que a pessoa vai ficar ou vai partir. Tu tá fazendo a tua parte na relação. Então, o que precisa fazer? Primeiro, trabalhar o medo de perder aquela pessoa, de ficar sem o par, que tem a origem em outros relacionamentos e que a pessoa estava teoricamente no bem bom da relação e a outra pessoa decidiu desistir, sair, abandonar o barco, tá? Viver outras experiências emocionais. E você fica ali, parece que você estava num relacionamento fantasioso, acreditando que estava sendo amada, né? Tu amava e era amado, e aí passa a ter essa grande queda, né? Que gera uma grande ferida emocional. Tá? Eu lembro o primeiro relacionamento que eu tive, o rapaz terminou comigo numa praça. Ainda bem que era uma praça vazia, pelo menos não passei vexame, né? E eu lembro que eu fui para casa e eu só pensava, eu preciso de um conforto no meu peito porque dói muito. Eu tava, na verdade, vivendo uma ilusão, né? Que tava tudo bem na nossa relação e, na verdade, não tava. Ele tava descontente como a gente tava se relacionando, ele tinha outros princípios, ele tinha outras ideias, ele queria outro tipo de relacionamento que eu, na época, não tinha maturidade. E outra, não tem que se transformar numa outra pessoa pra conviver com aquela que a gente gosta, né? A gente primeiro trabalha a autoaceitação, e para trabalhar a autoaceitação precisa ferramenta, tá? Para testar e para transformar o que detectar quanto à falta de aceitação de si. O que isso representa? Representa amor próprio, representa energia liberada, representa a queda de autossabotagem. O trabalho de autoaceitação é um trabalho muito poderoso. Eu estou fazendo esse trabalho com algumas mulheres num grupo fechado de mentoria. E elas já começaram a ter alguns resultados. A gente recém fechou a primeira semana. E o mais interessante, assim, é perceber, tá? Primeiro precisa caracterizar o medo paralisante. Depois, você precisa fazer o quê? Tirar as razões do medo paralisante. Por exemplo, medo de perder o amor, né? Ou medo de perder o controle sobre a situação relacional que está tendo. Você vai precisar caracterizar isso, descobrir qual é a origem. Tá? O meu caso eu já tinha perdido antes, então eu tive que trabalhar nessas relações anteriores, porque eu fui deixada muitas vezes, na minha cabeça eu fui deixada muitas vezes. Talvez, em alguns casos, eu fui libertada, né? Rose, rica, tarde. Mas a minha visão era que eu tinha sido deixada muitas vezes. E a questão toda ficava assim, e agora a próxima relação eu vou me entregar de cabeça e vou sentir muita dor. Então é o medo dessas novas dores, é o medo de perder o amor e as feridas emocionais. O medo de pessoas. Quando uma pessoa tem a fobia social, o agorafobia, tem medo de estar no meio de multidões, tudo começou com esse medo que tem a origem que não é possível confiar. Quando não foi possível confiar antes, que você tenha passado por situações e que não pôde confiar,
E que, por exemplo, seus pais e seus guardadores também passaram, talvez, por esse tipo de situação. Pode ter sido dentro da própria família ou seus pais com outras pessoas. Aí que você assistiu essas questões entre 6 e 9 anos. Então, como é importante ter isso também organizado em você, porque ninguém tá aqui de turista. Quem chega e diz assim, teve uma vez um terapeuta de Rio Grande do Norte disse assim, ai, Nádia, tu tá cumprindo a tua missão maravilhosamente bem. E eu pensei comigo assim, que eu continue cuidando de mim, trabalhando meus medos, né? Que isso é um trabalho para a vida inteira. Não existe essa coisa assim, eu superei essa questão, eu nunca mais vou ter que pensar e agora eu entro de férias, né? Você vai sempre ter uma outra faceta para você se aprimorar, para você crescer, porque depois do medo é a culpa. E a culpa tem 4 aspectos. Eu nem sei se talvez seja um tema para uma outra live, né? Mas não aqui. Depois tem o ressentimento. Depois tem as mágoas, tá? Depois tem, tem tantas facetas, tá? Do ser humano para serem trabalhadas, mas é que dá origem a todas as outras facetas emocionais é o medo em seus diferentes aspectos. Então, assim, eu falei do medo de perder o controle, o medo de perder o amor, né? Como subdivisão. Eu falei agora sobre o medo das pessoas. E onde é que estão essas relações familiares? Na nossa faixa etária entre 6 e 9 anos, que nós começamos a ter percepção do mundo, mas não temos poder de mudança sobre essa percepção. Tá? Então a gente se sente impotente e aí a gente abraça aquela situação, replica dizendo que está junto, para poder dizer que está junto. E carrega aquilo ali como lealdade à tribo de origem. É muito importante ter essa percepção, tá? O nosso primeiro, a primeira blindagem que a gente faz, o primeiro domo, a primeira cúpula de proteção que a gente faz em relação aos relacionamentos é ligado ao decreto negativo de lealdade à tribo de origem. E ele só é reprogramado com técnicas bem específicas, que é o que eu vou fazer agora nesses 7 dias no desafio pelo WhatsApp, tá? Então, eu fico muito contente, o pessoal tá se inscrevendo, tá correndo para pegar as últimas vagas, tá? Porque o grupo tem 7 dias, 7 ferramentas e um plano de ação para usar quando terminam esses 7 dias, para continuar tendo resultados pós-desafio. Aí eu deixo um plano de ação prontinho para todo mundo poder facilmente. São ferramentas fáceis, mas elas são de clareza e são consagradas, ou seja, as pessoas têm resultados já comprovados. Não foi só eu que tive resultados comprovados, né? Um monte de gente já teve nesses 10 anos que eu ajudo pessoas a terem relacionamentos mais felizes. Então, assim, falei dos medos de perder o amor, o medo de pessoas. Porque ontem alguém me comentou sobre isso. Nara, eu tô no isolamento social, mas eu também não falo muito com as pessoas, eu também não interajo muito. E quando você quer ajudar pessoas... Oi, Andréia, querida. Quando você quer ajudar pessoas, você vai precisar falar com elas. Se você quer ser terapeuta, se você precisa tirar esse decreto de invisibilidade, mas o decreto de invisibilidade, ele só vem depois de um medo de ser ferido, um medo de levar pior, que é o outro medo aqui da lista. Medo de errar na escolha, significa que você acha que você errou antes, que você foi ingênuo e errou antes nas suas escolhas. Ou alguém da família que foi ingênuo nos relacionamentos, e aí pode ser o relacionamento com um primo, com um tio, pode ser no relacionamento financeiro também, aí a gente chega naquela conclusão, ninguém é de confiança. Então, se você quer trabalhar com pessoas,
que é uma coisa normal na vida, indiferente da profissão, você vai trabalhar com pessoas, você vai interagir com pessoas. Até quando você é programador de computador, alguém contratou seu serviço, então você vai ter que saber o que o seu cliente precisa, você vai interagir com pessoas. Não tem como alguém dizer assim, eu vivo numa caverna, isolado, né? Tem gente que faz isso. O decreto de silêncio fica lá, trancado, isolado da vida, isolado do mundo. Tem esses medos como pano de fundo. E é tão importante quebrar isso. Isso não dá só a oportunidade de tu ter mais clientes como terapeuta, também te dá a oportunidade de tu ser mais feliz agora. Suzana Leite Rica Tarde. Você pode ser feliz agora, seu único momento de poder, quando você tira esse peso. Porque eu me lembro, em 2012, eu e meu marido, na época, nós tínhamos um mês de casado e ele decidiu romper com tudo, não queria mais se relacionar comigo, né? E eu pensei assim, tem alguma coisa na minha vibração que não tá legal. Eu vou falar disso amanhã. Mas o que eu quero falar, principalmente agora, é que a gente reatou depois. Um mês depois a gente reatou. Só que eu tinha uma sensação que tinha alguma coisa errada. Tinha uma coisa em mim que estava errada. E aí eu comecei casualmente a escutar uma música do A-ha, que era sobre um verão, que o verão estava acabando e aquele amor ia encerrar, porque cada um ia voltar para sua cidade, para sua realidade. E eu comecei a chorar copiosamente com aquela música. E eu pensei, a questão tá aí. E aí eu passei o fim de semana inteiro, sexta, sábado, domingo, usando as técnicas de libertação emocional, só junto com aquela música. Eu batia nos pontos e escutava a música, e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. E aí eu olhava os outros casais, e eu percebia assim, a pessoa parece estar tão relaxada, não consigo relaxar no meu relacionamento. Eu não consigo, eu me sinto tensa. Parece que a qualquer momento vai acabar. Então as respostas estavam todas ali, só eu que não estava entendendo. E aí eu passei aquele fim de semana fazendo as técnicas de libertação emocional, a EFT, e quando chegou aí eu dormi domingo à noite. Quando eu acordei na segunda, eu pensei assim, se eu não disser o que eu preciso dizer, eu tô me sentindo, tá sufocado o negócio, tô me sentindo sufocada. E aí nós conversamos e eu disse para ele, olha, tem tais e tais situações que estão erradas na tua vida. Isso tá te deixando sem liberdade. Tu tá gostando da liberdade que tem? Tá gostando das vivências que tá tendo? Tá gostando dos resultados? E ele disse, não. E eu disse, então é contigo. Tu precisa tomar as rédeas da tua vida de novo. E nós terminamos aquela ligação. Aí eu fui conversar com uma amiga minha, que também é minha cliente, mas é muito minha amiga. E eu disse assim, bom, agora eu encerrei o relacionamento, eu chutei o pau da barraca, atropelei o elefante com o piano, eu fiz tudo, né? Caiu o avião em cima, eu arrasei. Nadila Campos, Rica Tarde. Eu arrasei com tudo agora, né? E o mais interessante, que o meu medo de ter aquela relação encerrada, ter a perda daquele amor mais uma vez, fazia com que eu não dissesse o que era necessário, que estava no meu alcance, para que ele é meu marido e continuou sendo meu marido. Depois daquilo eu disse, bom, falei para minha amiga, bom, agora sim, né? Agora, se tinha que acabar, acabou de vez. Porque eu falei tudo que eu achava que eu tinha que dizer. E eu não estava irritada, eu não estava nervosa, eu não estava chorosa, eu estava normal. E o mais interessante, que muitos anos depois daquele evento, isso foi em 2012, ele continuou conversando comigo sobre aquilo e disse o seguinte para mim. Era realmente o que eu precisava ouvir naquele momento.
E te admiro muito por isso. Então a gente não precisa fazer as coisas para ser admirado. Se você já está do seu lado, se você já curou os seus medos paralisantes, a paz vem. A paz, na verdade, já está lá em você, dentro de você, morando em você, mas o medo paralisante fica como uma couraça impedindo que você acesse essa paz. Harmonia sistêmica. Recatarde, Luciana Recatarde. Então, como é importante trabalhar essa... O medo é o oposto da paz. Se você tem medos paralisantes, você não tem paz. Não está acessando a sua paz, você não está vivendo a sua paz já mora em você, só precisa remover os bloqueios. O medo é o bloqueio original, é o primeiro de todos, é o que dá origem a todos os outros bloqueios, ok? E aí, claro, se você está vibrando no medo, você está vibrando na escassez, você está vibrando na insegurança, e aí por isso que dá ansiedade. A ansiedade nada mais é que o medo que no futuro você tenha relacionamentos desagradáveis. A ansiedade é o medo que você seja ferido de novo, falando de relacionamentos. Okay? Então, como é importante ir na origem desses relacionamentos que não funcionaram, que você acreditou que não funcionaram, que de alguma maneira eles geraram dor, eles geraram feridas. Em seguida, a gente vai usar já uma ferramenta de clareza. Nossa, nós já estamos com 31 minutos de live. Fiquem aí que eu vou usar uma ferramenta de clareza para que vocês possam ter a percepção real se estão sendo guiados pelos medos, ok? E como a gente pode transformar isso, eu não tenho como para cada pessoa aqui na live trabalhar, mas eu posso dar algumas interpretações do que vai vir com essa ferramenta de clareza, como eu fiz ontem, ok? Eu tenho feito essa semana várias ferramentas de clareza, cada um para uma questão diferente. Tá? E hoje nós vamos ver como é que vocês têm os medos registrados na malha energética corporal. Nandukar, Ricatarde. Tá? Então, medo de ser ferido de novo no amor gera essa questão da ansiedade. Nós expulsamos o amor da nossa vida, que foi o que eu fiz por 5 anos. E eu já vi muitas clientes minhas fazerem isso. E por que isso acontece? Porque a pessoa não quer sentir dor. Uma coisa bem simples. Quem é que gosta de sentir dor? Mas quando você vai na academia lá para fazer musculação, o que você está provocando? Rupturas, micro rupturas musculares, que aí o teu corpo vai produzir mais músculo para preencher aquele espaço. E vai gerar dor. A dor, ele é um sinalizador. Então, não é possível zerar a dor, assim como não é possível zerar o medo, não é possível zerar a dor. Então, o que tu vai fazer é trazer todas as questões, trabalhar, harmonizar em você a origem de todas as histórias, sempre começando pela origem de todas as histórias, que são as relações que seus pais tinham na sua infância entre 6 e 9 anos. Segunda-feira, tem várias aqui que vão participar comigo. A Itiara já está inscrita, a Márcia já está inscrita, a Cecília está inscrita. Tem vários aqui que apareceram já aqui na tela que estão inscritos para o novo desafio do WhatsApp 7 dias para relacionamentos top. E eu vou trabalhar a origem desses relacionamentos. 7 ferramentas muito poderosas, simples, mas já tem resultados aí, muitas e muitas pessoas ao longo desses 10 anos que eu trabalho, ajudando a mim e ajudando pessoas a superarem seus relacionamentos sofridos, doloridos, difíceis. Não só com o objetivo de ter um relacionamento blindado com outras pessoas, mas para ter um relacionamento blindado consigo mesmo, que é o único casamento que não termina a vida inteira. Então, ou você cura essas questões, ou você vai passar a vida inteira carregando seus pedaços.
né? Exigindo migalhas emocionais das pessoas, tendo a possibilidade de ser livre, de não ter este peso, de que você tem medos ocultos, mas que são regentes das suas relações, da sua vida, da sua existência, que não te deixa relaxar, que não te deixa ser feliz, que não te deixa ver o lado bom das coisas, só o que não serve. Então, esse novo desafio começa segunda-feira, dia 24 de agosto, Eu tenho poucas vagas ainda, tá? Tô com pouquinhas vagas agora, Porque eu percebo, assim, que a maioria tá querendo ser mais feliz, tá querendo se sentir bem onde estiver, que é uma coisa que depende da pessoa, como ela lida na sua primeira missão de vida, que é curar as questões, os registros no corpo dos relacionamentos assistidos ou vividos. Eliane Catardi, seja bem-vinda. Então, como é importante ter ferramentas de percepção, porque não adianta chegar mentalmente e dizer, não, isso aí já é a água no moinho que passou, né? Já foi isso, esse é águas passadas, né? Isso é coisa que já foi, não tem mais valor para mim, não tem mais peso. Vamos testar. Que eu sempre digo às pessoas, ok, você tem essa sensação quanto ao seu passado, mas vamos ver como é que teu corpo está registrando isso. Então, para nós fazermos a ferramenta de clareza hoje, eu quero que vocês respirem fundo. Nós vamos usar essa ferramenta de clareza para detectar onde estão os medos, ok? Então, respira fundo, solta, feche os olhos, imagine-se na frente de um espelho e, se você pudesse, perceber os medos e dores no corpo pelas feridas emocionais vividas e ainda presentes, como seria a imagem do seu corpo? Onde estariam essas feridas localizadas? Pela dor, pela tristeza, pelo abandono, pelo descaso. As feridas pela insegurança. As feridas pelas torturas relacionais. No meu caso, eu tinha muitas feridas pelas torturas emocionais. Sou filha de mãe narcisista. Então, assim, o ambiente era claro, escuro, você conseguiu ver o seu corpo, você viu o espelho, se viu no espelho, conseguiu perceber sua faixa etária. Como é que é todo esse cenário de registro corporal dos seus medos no corpo, em função das feridas já vividas? Respira fundo e solta. E lembre, quando a sua vibração é regida pelo medo, quando você está nessa questão do medo, você não está na questão da ação. Muitas vezes, pelo medo de ter vivências ruins, você realmente não se relaciona, mas você não tem vivências boas também, porque tudo é se relacionar. Tudo é relacionamento. Respira mais uma vez fundo e solta. O ventre, ele é ligado não só à sexualidade, à sensualidade, à criatividade, à liberdade de se relacionar. A Ana tá comentando, a Ana Chun tá comentando aqui, que ela viu vários curativos no ventre. Isso pode ser também porque tu já tá num processo de autocura, tu já fez atendimentos comigo, tu já fez o desafio de 7 dias, e tu tá fazendo a mentoria de um mês no grupo fechado. Então,
É importante tu observar, Ana, como é que tu te sente com essa imagem. Te dá desconforto? Tu te sente insegura com esses curativos? Tu teria coragem de abrir os curativos? A Tati comentou, eu me vi toda inchada, cheia de caroços enormes pelo corpo inteiro. O enxume, normalmente, é essa sensação, Tati, que a gente quer aumentar a distância do problema. Então, a gente cria mais volume. Mas também tem a ver com muitas feridas generalizadas. Essa sensação, a questão do enxume é ligada aos vasos linfáticos, né? Que eles carregam uma série de nutrientes, né? Equilibram a água do corpo, que é o equilíbrio das emoções. Então, tem muita coisa ainda para trabalhar. Esses caroços, eles indicam, né, feridas internas que não é possível visualizar. Porque quando a ferida está aberta, mesmo que ela seja antiga, é uma coisa que você está pronto para visualizar. E quando os caroços são internos, por debaixo da pele, tem algum motivo que a gente está escondendo aquilo ali. Ou da gente, para não sentir mais dor, ou de outras pessoas para que elas não vejam. É se sentir inchado, é sentir retendo, segurando, ok? Porque assim como a gente retém os líquidos, porque o corpo interpreta que não tem água suficiente no corpo, a gente retém as emoções, a gente retém os eventos. A acne na fase adulta, a harmonia sistêmica está me perguntando aqui sobre a acne na fase adulta. Ela é ligada diretamente à raiva guardada. Se a acne tem o ponto amarelo, significa que aqueles eventos que te feriram, mesmo que sejam injustos, tu tá pronto para curar. A Márcia comenta, foi uma imagem agradável, não foi uma imagem agradável, gorda, maltrapilha, roxos, inchaços, feridas secas, rosto machucado, quer dizer, tem bastante coisa para trabalhar. A Tati Macari comenta, realmente faz sentido a interpretação que eu trouxe. Deixa eu ver aqui, tem mais gente. Aqui, a Andréia comentou, angústia no peito, garganta. A garganta são os assuntos atravessados, coisas que não foram faladas, sapos engolidos, ok? E essa angústia é sempre ligada ao julgamento que a gente faz a respeito daquela pessoa que nos feriu. Sempre tem aquela questão do julgamento, tem uma ferida, mas tem um julgamento sobre aquela pessoa também, que é uma coisa que está atravessada. Então, é importante trabalhar com uma técnica específica para ter mudanças nesses resultados aí, ok? Deixa eu ver. A harmonia sistêmica comenta, gratidão. Ai, coisa boa. E é muito importante a pessoa ter a interpretação disso. Nos 7 dias de desafio pelo WhatsApp, eu faço a interpretação das ferramentas aplicadas para todas as participantes. A pessoa pode não só entender o que ela percebeu, como ter um plano de ação de transformação daqueles resultados, que é o que faz todo sentido, que traz resultados mais intensivos e que traz transformações mais aceleradas. Ovários policísticos. Tá me perguntando a harmonia sistêmica. Ovários policísticos seria uma resposta para algo maior também? Sim, é ligado ao feminino reprimido. Então, todo o crescimento de tecido é uma tentativa de proteção. E ovário, que é onde nasce a vida, é a repressão da vida. Então, tem muita raiva guardada, tem muitos eventos injustos guardados, no sentido da falta de possibilidade de expressão. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que eu falo sobre ovários, sobre órgãos femininos. É bacana depois dar uma olhada lá, a harmonia sistêmica. E eu tenho mais de 100 vídeos sobre causas emocionais das doenças lá. Nara Muller, com 2 L's, é o meu canal do YouTube. Então, assim, como é importante
Tá? Quando alguém me pergunta assim, o que é a repressão do feminino? Não pôde se expressar, não teve voz, não teve poder de escolha, quer dizer, achou que não teve, né? O outro falou um pouquinho com a voz um pouquinho mais grossa, já baixou, né? Já se submeteu. E muitas vezes é o medo de perder o par romântico, é o medo de brigas, porque já teve muitas brigas no lar antes, na sua infância, e não quer viver aquelas histórias de briga de novo. Então aí se sufoca, se abafa. Eu lembro que uma vez eu atendi uma cliente e eu disse para ela assim, como é que funciona em ti? Como é que tu percebe essa amarra para tu não te expressar, tu não conseguir te expressar? Ela disse, Nara, eu me sinto toda enfaixada. Parece que eu tenho uma faixa ao redor do corpo. Então vem as simbologias, vem os símbolos, que é em cima deles que a gente trabalha. Tá? Tem técnicas específicas para isso que eu uso nos atendimentos individuais para romper, tá? Essas mordaças emocionais, esses cintos de castidade ligados aos relacionamentos que a gente mesmo se bota para impedir que a gente passe dos limites, mas o limite é uma questão bem uma coisa assim ligada muito ao mental, né? Tem a questão das crenças limitantes, tem os traumas gerados, que a gente cria as blindagens, que são os decretos negativos. Tá? Um decreto negativo que a gente trabalha durante os 7 dias do desafio do WhatsApp é o da lealdade à tribo de origem. Por que replicar o ônus das relações? Vamos replicar os bônus, ok? Então, assim, não é negar a tribo de origem, é só tirar o que não nos serve. É que nem quando a gente compra brócolis, a gente sequer usa todo o brócolis, mas normalmente a gente pega mais a flor. Tá? E aí o resto daquele brócolis, os talos, as folhas, pode fazer outros pratos, mas a gente vai usar basicamente, né? Não é que o brócolis está errado, tem algo errado no brócolis. A gente pega o que nos interessa, o que é bom, o que é saudável, o que é produtivo nos relacionamentos vividos na nossa infância. Tá? E tira os registros do corpo, porque o nosso corpo tem uma malha energética na China é chamado de meridianos, na Índia é chamado de nadis. Então, assim, já tem muitos registros. Eu não me lembro se é um pesquisador da Coreia do Norte ou da Coreia do Sul, que em 1965 comprovou a existência dos meridianos, mas já tem comprovação científica. Então, quando a gente chega e diz assim, Nara, eu tô me sentindo mal, vamos ver a origem disso. A Márcia comenta aqui, o que mais me incomoda na vida é me sentir invisível, pois tento mostrar coisas boas e as pessoas fingem não ver. Quando tento falar, não ouvem. Isso é meu maior problema. Tem a questão vibracional, e aí depois que tu tira a questão vibracional do corpo, tu tem condições de usar a coragem para ter outros resultados. Valesca Silva Costa, seja bem-vinda, uma rica tarde. Então, daí, o que acontece? Ontem eu falei das ferramentas, né, que a gente nasce com elas para os relacionamentos. Uma delas é a coragem de se ver, né? E quando tá dominado pelos medos, a coragem de se ver tá apagado, tá em desvantagem, tá? É de menos. Então, é muito importante fazer esse trabalho, ir a fundo nessa questão, usando ferramentas de clareza, percepção e transformação de resultados. Tá? A Márcia está vindo para esse desafio de 7 dias também pelo WhatsApp, e vai ser muito interessante que a gente vai poder verificar onde é que está a origem dessa questão da tua invisibilidade, ok? Por que tem essa coisa da invisibilidade? Por que precisa ficar invisível? Tá? Qual é o medo regente nessa história? Então, assim, amanhã tem uma live às 16 horas, vai ser a última live da semana. Eu vou falar sobre mensagens ocultas reveladas pelos relacionamentos infelizes ou tóxicos. Vocês têm que vir participar comigo, 16 horas aqui no Instagram. Agradeço a presença de todo mundo que esteve aí e compartilhou as suas percepções usando a ferramenta de clareza de hoje.
tá? E amanhã tem mais, 16 horas. Ah, eu esqueci de dizer que a inscrição tem o link na bio para quem tiver interessado, tá? R$ 45, tem direito a 7 ferramentas, tem direito ao curso de 2 horas sobre gestão de conflitos, tá? Tem o plano de ação que fica para depois do 7 dias do desafio, para poder continuar tendo mais resultados, tá? E fica com todo o material que foi trabalhado durante os 7 dias. Então, é muita possibilidade de transformação e resultado. Eu costumo dizer que eu precisaria 7 encontros, se a pessoa fizesse sessões individuais comigo, precisaria de 7 encontros para a gente trabalhar essas 7 possibilidades. Só que a pessoa pagaria R$ 1.400, tá? Para ter esses 7 encontros. E aí comigo vai ter a oportunidade de fazer isso por R$ 45. Então é muita vantagem, muita ferramenta, um custo mínimo, para ter transformações ainda agora, esse ano, durante a semana que vem, dar o start, dar o começo dessa transformação relacional que tanto procura, que tanto almeja, começando de dentro para fora sempre de dentro para fora, nunca de outro lugar, como a gente registra tudo que já viveu no nosso corpo. Então, quero desejar a todos um rico final de tarde. A nossa live de hoje encerra por aqui. Agradeço a presença de todos, gratos pela troca e até a próxima. Tchau!